O que é vaidade, afinal? Será que é apenas um reflexo do desejo humano por reconhecimento ou uma armadilha que aprisiona a alma em uma busca interminável por aprovação? Quando olhamos no espelho, quem realmente enxergamos? Esses questionamentos nos convidam a mergulhar profundamente no conceito de vaidade, um tema que desperta tanto fascínio quanto repulsa. Neste vídeo, exploraremos as várias faces da vaidade, desde os tempos antigos até os dias de hoje, tentando entender o que realmente motiva esse comportamento tão comum e, ao mesmo tempo, tão controverso. Desde a antiguidade, a vaidade tem sido um tema recorrente na filosofia. Filósofos como Sócrates e Platão viam a vaidade como uma forma de desvio moral, um afastamento do verdadeiro conhecimento em busca de aprovação superficial. Para eles, a vaidade representava um apego excessivo às aparências, uma máscara que escondia a verdadeira essência do ser humano. Mas será que essa visão se aplica ao mundo moderno, onde a imagem se tornou uma moeda tão valiosa quanto o próprio caráter? Na Idade Média, a vaidade foi condenada como um pecado capital, uma tentação que levava os homens e mulheres à perdição. A Igreja Católica a considerava uma forma de idolatria, onde o ego humano substituía Deus como objeto de adoração. Esse período histórico nos faz questionar até que ponto a vaidade nos afasta de valores mais elevados, como a humildade e a espiritualidade. A sociedade moderna, com sua ênfase na aparência e nas redes sociais, parece estar revivendo essa antiga idolatria, mas agora em uma forma digital e globalizada. No Renascimento, o conceito de vaidade ganhou novos contornos. A valorização do indivíduo e da beleza física trouxe uma nova perspectiva sobre o tema. O corpo passou a ser visto como uma obra de arte e a vaidade como uma expressão legítima do orgulho humano. Michelangelo e Da Vinci, com suas representações do corpo humano, elevaram a vaidade a um novo patamar. Mas será que essa glorificação do corpo trouxe consigo uma obsessão que ainda perdura? A vaidade, no entanto, não é apenas uma questão de aparência. Ela também está profundamente ligada ao poder e ao status social. No século XVIII, filósofos como Rousseau e Voltaire criticaram a vaidade como um instrumento de opressão social, onde os ricos e poderosos usavam sua imagem para dominar os menos favorecidos. Essa crítica ainda ressoa nos dias de hoje, quando a imagem pessoal se torna uma ferramenta de poder e influência, especialmente nas esferas políticas e empresariais. No século XIX, filósofos como Nietzsche e Schopenhauer trouxeram à tona uma nova perspectiva sobre a vaidade. Para Nietzsche, a vaidade era uma expressão do super-homem, aquele que cria seus próprios valores e não se importa com a opinião alheia. Já para Schopenhauer, a vaidade era uma ilusão que nos afasta da realidade, uma forma de auto-engano que nos impede de ver o mundo como ele realmente é. Essas visões contrastantes nos fazem pensar: a vaidade é um sinal de força ou fraqueza? Entrando no século XX, a vaidade se tornou um tema central na sociedade de consumo. O capitalismo transformou a vaidade em uma mercadoria, vendendo produtos e serviços que prometem a juventude eterna e a beleza inalcançável. As indústrias da moda, cosmética e entretenimento prosperaram ao explorar a vaidade humana. Mas será que esse comércio incessante da imagem trouxe felicidade ou apenas uma insatisfação constante? A psicanálise, com Freud e Lacan, trouxe uma nova luz sobre a vaidade, revelando-a como uma expressão do ego e do narcisismo. Segundo Freud, a vaidade é uma tentativa de compensar as inseguranças e os traumas internos. Lacan, por sua vez, fala da fase do espelho, onde o indivíduo se identifica com sua imagem refletida, criando um ideal de si mesmo que nunca é plenamente alcançado. Essas teorias nos fazem questionar: a vaidade é uma forma de autoafirmação ou de autonegação? No mundo moderno,
As redes sociais amplificaram a vaidade a níveis nunca antes vistos. O desejo de receber curtidas, seguidores e comentários positivos se tornou uma obsessão para muitos. A vaidade digital, alimentada por filtros e edições de imagem, cria uma versão idealizada de nós mesmos que raramente corresponde à realidade. Mas até que ponto essa vaidade digital nos conecta ou nos isola ainda mais? A vaidade, porém, não é apenas negativa. Em pequenas doses, ela pode ser um estímulo para o autocuidado e o crescimento pessoal. O desejo de se apresentar bem, de ser admirado, pode motivar as pessoas a se cuidarem melhor, a se desenvolverem. Contudo, quando a vaidade se torna um fim em si mesma, ela pode facilmente se transformar em um veneno que corrói a alma e nos afasta dos outros. Qual é o limite entre a vaidade saudável e a patológica? Os impactos da vaidade não se limitam ao indivíduo. Eles se refletem na sociedade como um todo. A busca incessante pela perfeição física e pela aprovação social pode criar uma cultura de superficialidade, onde os valores internos são negligenciados em favor das aparências externas. Será que estamos construindo uma sociedade cada vez mais vaidosa e, ao mesmo tempo, mais vazia? Em um nível mais profundo, a vaidade pode ser vista como uma manifestação do medo da mortalidade. O desejo de ser lembrado, de deixar uma marca no mundo, está intimamente ligado ao medo de desaparecer sem deixar vestígios. Será que a vaidade é, em última análise, uma forma de lidar com a nossa própria finitude? Uma tentativa desesperada de escapar da inevitável passagem do tempo? Curiosamente, a vaidade não é exclusiva dos seres humanos. No reino animal, podemos observar comportamentos que lembram a vaidade humana, como o pavão que exibe suas penas coloridas ou os primatas que se envolvem em rituais de limpeza. Será que a vaidade é uma característica evolutiva profundamente enraizada em nossa biologia ou algo exclusivamente cultivado pela sociedade humana? A vaidade também tem suas implicações éticas. Quando nos deixamos levar pela vaidade, corremos o risco de prejudicar os outros em busca de nossa própria elevação. A competição desenfreada, a inveja e o desprezo pelos outros podem surgir como subprodutos da vaidade excessiva. Mas será que é possível encontrar um equilíbrio onde a vaidade seja uma força positiva sem prejudicar os demais? A filosofia oriental, especialmente o budismo, oferece uma visão diferente sobre a vaidade. Para os budistas, a vaidade é uma ilusão, uma forma de apego que nos impede de alcançar a verdadeira iluminação. Ao nos libertarmos da vaidade e do desejo de aprovação, podemos encontrar a paz interior e a verdadeira felicidade. Esse contraste com a visão ocidental nos faz refletir. A vaidade é realmente necessária para a nossa realização pessoal? A literatura e a arte também abordaram a vaidade de maneira profunda. Obras como O Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, e Macbeth, de Shakespeare, exploram as consequências destrutivas da vaidade descontrolada. Esses personagens, cegos pela vaidade, acabam por destruir a si mesmos e aqueles ao seu redor. Será que essas histórias são um espelho da nossa própria sociedade, onde a vaidade pode nos levar à ruína? A vaidade também pode ser vista como uma forma de resistência, uma maneira de afirmar a própria identidade em um mundo que tenta nos moldar de acordo com padrões impostos. Movimentos de aceitação corporal e diversidade desafiam as noções tradicionais de beleza e vaidade, promovendo uma visão mais inclusiva e autêntica. Mas será que essa nova forma de vaidade é realmente uma libertação ou apenas uma nova máscara? No fim das contas, a vaidade é um paradoxo. Ela pode tanto nos elevar quanto nos destruir, nos conectar ou nos isolar. Talvez a chave esteja em reconhecer a vaidade como uma parte inerente da condição humana, mas não permitir que ela nos domine. A busca pelo equilíbrio entre o cuidado consigo mesmo e o apego às aparências é um desafio constante.
E você? Até que ponto permite que a vaidade influencie sua vida? Ao final de nossa reflexão, fica claro que a vaidade não é um fenômeno simples. Ela é multifacetada, complexa e permeia todos os aspectos da nossa existência. Desde as interações cotidianas até as grandes decisões de vida, a vaidade está sempre presente, nos observando como um espelho constante. A verdadeira questão é: o que esse espelho reflete? Uma imagem superficial ou um reflexo profundo do nosso ser? Então, chegamos ao fim deste vídeo, mas a discussão está apenas começando. E você? Como enxerga a vaidade em sua vida? Ela é uma força que o impulsiona ou que o limita? Deixe seus comentários e participe desse debate filosófico. Afinal, refletir sobre a vaidade é, no fundo, refletir sobre nós mesmos. Obrigado pela atenção e até a próxima.